Olá, estamos de volta com mais uma edição do No Cafezinho e hoje quem vai tomar um café com a gente é a presidente nacional do PCdoB, deputada federal Luciana Santos, eleita vice-governadora de Pernambuco, primeira mulher vice-governadora do estado. Tudo bem, Luciana? Tudo bom, Renata. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por ter vindo tomar esse café, Carol Brito. Renata, mais uma vez a gente cumprindo 100% da cota feminina aqui no cafezinho, Sim. né? Cumprimos com Érica Siqueira, coordenadora de Bolsonaro, e agora ouvindo o outro lado, né? Que é a Luciana Santos, presidente do PCdoB. Que tem um simbolismo aí por essa questão. Qual é a sensação de ser a primeira vice-governadora eleita do estado de Pernambuco? É uma sensação de maior responsabilidade ainda, não é? Afinal, oficialmente, né, na história oficial, as mulheres foram um pouco valorizadas, né, no seu papel, no seu protagonismo. E ainda mais um estado como o nosso, que é um estado marcado por lutas libertárias, né, por feitos extraordinários, como por exemplo das heroínas do Tejuco-Papo, né, ou de um Anaíde Teodósio, ou de uma Cristina Tavares. Então eu me sinto na responsabilidade de fazer jus a essa tradição de mulheres competentes, que deram conta a seu tempo daquele determinado desafio. Então estou me preparando para atender às expectativas que a população tem e que os meus pares têm, as forças políticas que consolidaram esse projeto dessa chapa minha com o governador Paulo Câmara. Então estou muito contente, estou feliz de estar nesse novo desafio, com muita tranquilidade também, porque sei que Paulo Câmara já revelou ao longo da sua trajetória ser um gestor competente, né, que domina a realidade de Pernambuco, domina, né, esse desafio que todos os estados brasileiros estão vivendo, que é da situação fiscal. Então eu entro com a certeza que vou aprender muito e também procurando dar a coloração, né, a minha contribuição também da minha trajetória política nesse contexto de uma base política ampla, né, e que vai, sem dúvida nenhuma, atravessar muitas dificuldades, né, objetivas do cenário econômico que já é muito difícil, e um cenário político que também complexo, né. Falando em cenário político, tem uma reunião aí convocada para quarta-feira, dia 14, que os governadores convocaram com os ministros do governo Bolsonaro. O governador Paulo Câmara está viajando porque tirou um período de férias, falou que haveria uma possibilidade de você ir enquanto vice-governadora representando ele. Vai cumprir essa missão de ir ao encontro desses governadores, tratar sobre essa questão do governo Bolsonaro? Nós temos muita clareza de diferenciar as coisas, né? Uma questão são as diferenças políticas que nos moveram até agora, da disputa eleitoral, do conceito de país, do conceito do Estado, do papel do Estado, dos projetos políticos antagônicos, né, que caracterizaram essa disputa. Eu tenho completa clareza de que uma coisa é a disputa eleitoral e o debate político, outra coisa são as relações institucionais, né? Afinal, é um presidente eleito democraticamente, nós temos um governo eleito democraticamente e é necessário se fazer valer os interesses do Estado e colocar o espírito público acima das diferenças de concepção e de projeto político. Isso eu tenho completa clareza e é assim que nós vamos procurar agir. A dúvida que nos move, né, e que por isso ainda não está definido, é qual é o caráter dessa reunião, porque pelo que a gente está apurando, não é uma reunião institucional, vamos dizer assim. Existe já uma comissão de transição de governo instaurada oficialmente, né, coordenada pelo Onyx Lorenzoni, com o Paulo Guedes, inclusive nomeados pelo governo Temer, porque faz parte desse protocolo de transição. Mas não é o que se apresenta. Quem está convocando são 3 governadores eleitos, mas ainda não empossados, né? E que, então,
me parece no caso, ser mais Wilson Witzel, João Dória e o Ibanez do Distrito Federal. Eles convocaram e são aliados do presidente eleito Jair Bolsonaro. Isso configuraria de alguma forma um ato político assim que não está necessariamente capitaneado pelo presidente, é isso? Exatamente. Então é isso que a gente está distinguindo. Me parece que será um evento de caráter eminentemente político e não institucional. Então é essa diferenciação que a gente está procurando apurar melhor, entender melhor o que é essa convocação, porque a convocação é assim, Frente dos Governadores pelo Brasil. É uma frente que não existe, né? Então, até lá o governador é quem vai decidir, né? O governador, embora esteja fora, nós vamos afinando isso até o último momento, que já será depois da manhã. Luciana, essa dúvida sobre a participação nessa reunião, ela é só de Pernambuco ou outros governadores do Nordeste também pensam em não ir para essa reunião? Pelas consultas que foram feitas, né, o governador Flávio Dino já opinou no sentido de que não faz sentido, né? E ele também relatou que parece que essa opinião também de Renan, do governador de Alagoas. Então a gente está fazendo essa ausculta, né, de como é que não só do Nordeste, mas do conjunto dos governadores, como é que eles estão enxergando isso para tomar uma posição mais definitiva até a data. Eu naturalmente vou estar lá porque é a agenda da Câmara dos Deputados. Eu já vou para lá amanhã de manhã bem cedinho e até lá eu vou afinando com o nosso governador, que afinal em última instância a decisão é dele. Sim, essa ausência não pode acabar acirrando os ânimos entre Bolsonaro e os outros governadores do Nordeste, já que tem essa questão que a maioria dos governadores daqui são de esquerda? Na verdade ele está sendo convidado, né? Não é ele que está convidando. Ele próprio está sendo convidado por esses 3 governadores. Então, não é uma iniciativa do presidente eleito. O período agora é de conversa já sobre a montagem do secretariado do governador Paulo Câmara. E aí o que se fala já nos bastidores, pelo menos eu ouvi algumas pessoas já essa semana, é que o PCdoB deve crescer, deve ter uma cota maior. Afinal, o PCdoB foi determinante aí para que o PSB tivesse o apoio do PT aqui em Pernambuco. O PCdoB já tem uma ideia assim de que pasta teria mais a ver com a atuação partidária de vocês, porque não sei se está batido o martelo, mas me falaram que pode ser que o PCdoB de repente não fique com cultura, fique com outra pasta, talvez agricultura até me falaram, mas que o espaço vai crescer do PCdoB. Qual seria a área assim, que vocês teriam mais afinidade, as áreas dentro do governo? As últimas participações da gente desde os tempos de Eduardo Campos, que eu, por exemplo, fui uma das secretárias, né? Eu fui de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente, na época que era uma pasta só. Depois nós continuamos com o Marcelino Granja como secretário de Estado, também nessa pasta. Já no governo Paulo a gente migrou para a Secretaria de Cultura, que é a que a gente participa até hoje. Eu penso sim que é natural que haja uma maior participação política, né, porque nesse processo todo, não só por conta da colaboração nessa construção dessa frente, do resgate da Frente Popular de Pernambuco, que sem dúvida a gente teve um peso importante nesse esforço de articular por cima, por baixo, né, de fazer, percorrer de maneira consistente e decidida, né, o resgate da Frente Popular de Pernambuco, ajudar nesse processo que não foi só o próprio Paulo, né, foi muito importante na disposição que ele teve como vice-presidente nacional do PSB, na relação com o presidente Carlos Siqueira, e de qualquer forma, para haver aliança aqui, principalmente com o Partido dos Trabalhadores, o PSB teve que abrir mão da disputa do governador de Minas Gerais, não é qualquer estado. E, inclusive estado, o candidato do PT, o Fernando Pimentel, que era o governador, acabou perdendo lá, né? Eles nem apresentaram candidato e nem o PT ganhou no final das contas. Exato. Ou seja, foi um esforço de muitas mãos que a gente procurou ajudar muito pelas relações
porque historicamente a gente sempre teve com o Partido dos Trabalhadores, a Gleisi, que é a presidente nacional do PT, eu tenho uma relação muito franca, aberta, transparente com ela, e a gente o tempo todo teve muito esforço para que isso se concretizasse e deu certo. Mas penso que não é só por isso, né? É também porque a gente acabou tendo um resultado positivo. Eu que tinha um mandato de deputado federal, agora a gente consegue eleger Renildo, devolve Renildo à Câmara dos Deputados, que é um quadro político com muita autoridade política, muito respeitado por tudo que é força política na Câmara dos Deputados. E a eleição de João Paulo na Assembleia Legislativa. Então a gente acaba tendo um peso importante, né? A gente, por exemplo, não tinha nenhum representante na Assembleia Legislativa, e de uma figura como João Paulo, que todo mundo sabe da importância que ele tem. Luciana, você falou agora de 2 nomes do partido que se elegeram para a Câmara e para a Assembleia. Dentro desse ponto, quais são os planos do partido para 2020? João Paulo pode ser um nome para a Prefeitura do Recife, Renildo para a Prefeitura de Olinda? Como vocês estão planejando isso? Ainda é muito cedo, né, para a gente poder pensar o projeto para 2020. O que vai ser necessário é montar chapas próprias, porque vai acabar, não terá coligação daqui a 2 anos. Então nós vamos montar chapa próprias de vereadores. Aliás, a gente já tem experiência no Recife vitoriosa. O Almir Fernando, que é o vereador do Recife, já foi fruto de uma chapa própria há 2 anos atrás. E a gente, tanto João Paulo como o Renildo, são quadros políticos de peso grande, que são verdadeiros coringas, né? E qualquer que seja o caminho que a gente percorrer daqui a 2 anos, terá que ser sempre de conforme, construído politicamente, com essa base que dá sustentação a Paulo. Porque para nós interessa consolidar essa Frente Popular de Pernambuco, que foi vitoriosamente eleita já no primeiro turno aqui, ainda mais num ambiente que nós de muita indefinição. E o PSB terá candidato no Recife, então provavelmente vocês farão uma opção por Olinda, né? Então, todas essas coisas é que nós vamos ter tempo político para construir. Já se falou que João Paulo poderia ser candidato em Olinda também. Em Jaboatão também, né? Você falou. São opções? Sem dúvida, né? Mas são coisas que não têm definição hoje, mas que está tudo aberto, está tudo em construção, e a gente vai procurar caminhar de modo a não comprometer essa unidade, né, que a gente construiu. E claro, toda a unidade também pressupõe o fortalecimento de toda a base política, né? Todo esse conjunto de forças precisa ter os seus projetos políticos, partidários, de afirmação, de acúmulo de forças de cada um. Mas sempre numa construção elevada, sempre procurando não comprometer o fundamental que nos moveu na vitória e que deve nos mover num ambiente muito difícil, né, da conjuntura política brasileira, né? E a mesma coisa, terminando aí a pergunta sobre o secretariado, o compromisso que a gente já tem é que o governador, assim que voltar agora das férias, a gente vai ter as primeiras conversas, mas a gente ainda não refletiu, nem entre nós mesmos, no partido, a gente não iniciou a discussão sobre que espaço seria esse, mas a certeza que é justo que de fato seja um espaço maior. Essa questão aí, falando de João Paulo e de cargos no Legislativo, chegou-se a falar durante a eleição que havia um pedido para beneficiar as candidaturas de Renildo Calheiros e de Raul Henrique, e que o Palácio, por isso, teria pedido para Heriberto Medeiros, que hoje é o presidente da Assembleia Legislativa, deixar de disputar um mandato de deputado federal para disputar a reeleição para estadual. Esse acordo passou por vocês? Existe uma negociação que passou pelo PCdoB dessa desistência de Heriberto? Não, tanto é que se a gente for observar objetivamente de onde saíram os votos de Raul e de Renildo, certamente os de Renildo não foram da base eleitoral de Heriberto. Não houve nenhum tipo de transferência da base eleitoral de Heriberto para Renildo. Isso não se materializou, não é? E se houve debate sobre isso, nós não sabemos, nós desconhecemos.
Luciana, eu queria trazer um pouco o assunto para o nacional novamente, porque durante a pré-campanha se falava muito que Manuela Dávila tinha ganhado um protagonismo muito grande, tanto é que foi chamada para ser vice de Fernando Haddad. Só que no segundo turno há uma impressão de algumas pessoas que ela ficou um pouco de lado e que isso teria criado um pouco um ressentimento ali com o PT, principalmente porque Manuela foi alvo de muitas fake news. Vocês acharam que Manuela ficou muito escanteada nesse segundo turno? Não, o que eu acho é que era uma eleição muito curta, né? Um segundo turno curtíssimo, onde era necessário muito afirmar que Haddad era Haddad, porque no período do primeiro turno ficou muito marcado que Lula é Haddad e Haddad é Lula, mas tem um momento que tem que ser Haddad e Haddad, né? Até porque ele tem mesmo uma trajetória, personalidade própria. Então havia muita clareza da necessidade de afirmar mais a candidatura de Haddad, porque o que nos interessava era ganhar as eleições, né? Então, E Manuela, pela própria desenvoltura, pela força que ela tem nas redes sociais, né? Ela tem uma... E é por isso mesmo que ela foi até mais alvo de fake news do que o próprio Fernando Haddad, né? São questões, né, a meu ver, no conjunto, né, da resultante da disputa eleitoral, a Manuela se projetou muito, né, e ajudou muito, porque era uma das poucas chapas que ninguém falava assim. Eu não vi muita gente dizer Haddad e Manu, cujo vice tinha um peso importante, né? O PCdoB foi fundamental, né, para tirar o PT do isolamento, porque o PT estaria isolado se não fosse o PCdoB. Houve reciprocidade do PT nessa eleição? Sim, em alguns casos sim. Nós tivemos muitas alianças dos projetos locais com o PT, foi assim em São Paulo. Em Minas Gerais, a Jo Moraes, que era deputada, virou a vice de Pimentel. Nós tivemos na Bahia, né, nós conseguimos ter 3 deputados federais na base de Rui. Então houve sim uma... Mais do que em outras eleições, você considera? Praticamente a mesma média, né, de atitude e de reciprocidade. A gente sempre reclamou muito da reciprocidade do PT, mas não houve nem para baixo nem para cima. Foi mais ou menos a média do tipo de relação que se tem. E a partir de agora, esse pós-2018, está se formando um bloco agora do PSB, do PCdoB e do PDT. Há uma tentativa ali de deixar um pouco o PT de lado nessa esquerda para ele não voltar a ser hegemônico e os outros partidos também terem voz? Não, o que se debate, porque o bloco parlamentar não é uma novidade, esse bloquinho do PSB, PDT e PCdoB. Isso aconteceu no auge do governo Lula, que o PT é uma bancada muito grande, né? E por si só, pelo peso que tinha e tem, né, sempre teve uma força própria. O bloco parlamentar, isso não quer dizer que não tem interação com o PT. É impossível você imaginar um projeto de oposição à agenda que vem pelo país sem ter a participação do PT. O que se coloca é que não necessariamente precisa ser sempre como o principal protagonista. O que se discute é isso, que vai ser necessário ser uma frente mais ampla, que não pode haver dono da frente, tem que ser algo para ser amplo. Cid Gomes, aproveitando só o gancho, Cid Gomes chegou a fazer críticas duras em cima do palanque, inclusive o palanque era de Haddad, em plena eleição, e disse isso, que o país não tinha dono, que o PT achou que o país tinha dono, e fez críticas sobre o meia-culpa. O PT não fez meia-culpa, o PT não admite os erros, faltou humildade. O PCdoB concorda com essas críticas que Cid Gomes fez, porque foi um dos fatores que, inclusive, levou o PDT a, no segundo turno, não declarar um apoio abertamente, fazer aquele chamado apoio crítico, né? Não, eu acho que as críticas que Ciro faz, a gente tem que respeitar a opinião dele, mas eu acho que é um pouco acima do tom. Em momentos como esse, de grandes dificuldades entre nós, não cabe a gente ficar arengando, muito menos publicamente. A gente, historicamente, o PCdoB tem uma relação com o Partido dos Trabalhadores vamos usar uma expressão popular, de tapas e beijos, né? De idas e vindas, ou então, na linguagem técnica, de unidade e luta.
Mas isso a gente nunca fez dessa relação de unidade e luta uma luta para fora. Não é porque para fora nós temos que ter mais unidade política. Num ambiente como esse, que a gente teve uma derrota estratégica, porque nada mais nada menos a extrema-direita ganhou no Brasil, que era algo inimaginável. Aconteceu nos Estados Unidos, no Trump, e a gente não achou que pudesse ter uma versão dessa no Brasil, não é? Então, em condições dessas, o que vale mais é a gente lutar pela unidade e amplitude, é resistência, né? Resistência à agenda que seja contra o país e contra os direitos do povo, unidade e amplitude. Então, num ambiente como esse, se a gente fica no telequete, fica colocando as nossas feridas, eu acho que não ajuda. Nós temos mais que colocar o que nos une e deixar as divergências de lado. Isso serve também para aqueles mais sectários durante a campanha eleitoral. Aqueles que não entenderam a necessidade de ter alianças amplas para ganhar a eleição no Brasil. Então você não pode escolher muitos, não é? Não digo conjunto, mas algumas pessoas ficaram nessa atitude de você ser exclusivo, de você escolher o aliado numa guerra que a gente está vivenciando. Isso dificultou muito. Então não foi bom na reta final pessoas como Joaquim Barbosa declarar o apoio a Haddad. Foi muito importante que venham mais democratas. Não tem que necessariamente todo mundo que vir para o campo da oposição e contestar o presidente eleito pelo aspecto democrático, né? Não tem que necessariamente pensar igual a gente. Tem que ser pessoas que pensem na democracia brasileira, que pensem no Brasil, que estejam preocupados com o que pode vir, não é? Agora a gente vai esperar então para ver se você vai ou não para a reunião na quarta-feira. E muito obrigada, Luciana. Venha tomar café mais vezes com a gente, quando quiser, né, Carol? Isso, o café foi bom. Quero ver sua coluna amanhã, Renata. Qual o lead que você vai puxar? Amanhã, na Folha de Pernambuco, tem repercussão do No Cafezinho. Até a próxima. A gente volta, né, Carol, ainda essa semana. Estamos. Pra ver se a gente tá cumprindo promessa. Tchau, tchau. Obrigada.